Vamos ouvir agora e falar da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 2 de Romanos, versículo 7, diz assim: a vida interna, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem buscam a glória, a honra e a imortalidade. Quer dizer, quem ama Jesus, quem vai na glória dele, não tem mortalidade. Ficar no céu é vida eterna, com a bondade e com o poder de nosso Deus. E no capítulo 8, no versículo 8, fala assim: mas irá a indignação aos constumazes rebeldes e verdade a seguidores do mal. Quem é seguidor do mal é problema, né? E no versículo 9 diz assim: a tribulação, a angústia sobrevirão a todos aqueles que praticam mal, primeiro aos judeus e depois aos gregos. E no versículo 10 diz assim: mas a glória, a honra e a paz a todo que faz o bem, primeiro os judeus e depois os gregos. No versículo 11 diz assim: porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Quer dizer, para Deus todas as pessoas que fazem o bem é filho dele, que é Deus nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 12 diz assim: todos os que sem a lei pecam, sem aplicação da lei, parecem e quantos pecaram sobre a regime da lei, para a lei serão julgados. E no versículo 13 diz assim: porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. E no versículo 14 diz assim: os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenha lei, e assim mesmo servem de lei. E no versículo 15 diz assim: e eles mostraram o objetivo de estar gravado nesses seus corações, dando-lhes testemunhos aos costumes, consciência bem com os seus raciocínios, com os quais se acusam matualmente. E no versículo 16 diz assim: e isso aparecerá claramente nos dias em que, segundo os meus evangelhos, Deus julgará as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Quem é de Jesus Cristo, Deus vai ver secretamente e glorificar e amar as pessoas cada vez mais, porque ama Jesus, ama o Senhor, né? E no versículo 17 diz assim: mas tu que és chamado judeu e te apoia na lei e tem glória ao teu Deus, glória ao teu Deus. E no versículo 18 diz assim: tu que conhece a sua vontade destruído para a lei, sabe e quantidade de edificação das coisas, porque a lei que Deus deu para Moisés,
Moisés fez muitas leis e Jesus ele veio para cumprimentar a lei, não para tirar a lei que deixou, porque a lei foi nosso Deus, nosso próprio Senhor Jesus que deu. Mas nós, pela lei, hoje nós não vivemos pela lei, vivemos pela graça. Por quê? Porque Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse está tudo consumado, aí Ele pagou o preço do pecado nosso para nossa salvação. Por isso que ama Jesus, que você não precisa da lei, você precisa de Jesus, que Ele que é a fortidão na santificação de nós. E no versículo 19 diz assim: tu que te o fazes de ser guia dos cegos, luzeiros dos que estão em trevas. Aquele quem não é nada, ele está na treva, né? E doutor dos ignorantes, mestre dos simples, porque encontram na lei a regra de ciência e da verdade. E no versículo 21 diz assim: tu que ensinais as outras, não te ensinará tu mesmo? Tu que prega o que não se deve furtar e furtas. E no versículo 19 diz assim, no versículo 21 fala assim: tu que dizes que não se deve adulterar tu que abominas os ídolos, pilhas dos seus templos. E no versículo 23 diz assim: tu que te gloria da lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Olha aí para você ver, você não vai ir pela lei, você tem que ver por Cristo você vive, aqui e na eternidade. Se for só pela lei, você é contra a nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, nosso Senhor. No versículo 24 diz assim: porque assim fala a Escritura, por vossas causas, o nome de Deus o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Não pode blasfemar o nome de Deus. E circuncisão, no versículo 25, fala assim: e circuncisão em verdade é aproveitosa de guardar a lei, mas se fosse transgressor da lei, será como tua, sim, circuncisão com o número inclusivos. E no versículo 26 diz assim: se portanto incircuncisais sobre as preceitos da lei, não será ele considerado como circuncisos, apesar de sua circuncisão. E no versículo de 27 diz assim: e ainda mais a circuncisão dos nascimentos, cumprimento da lei, e julgará como a letra, com letras e com circuncisão, as transgressão da lei. Nosso Senhor Jesus Cristo é Ele que é a lei, porque Ele veio para cumprir a lei, para o povo entender quem que Ele era. Nosso Senhor Jesus Cristo ama todos vocês. Ame Jesus Cristo, está com Ele, porque você tem a salvação da vida eterna com nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.